Fala pessoal, vamos continuando as análises. Deixa eu ajeitar aqui que eu acho que tá meio torto. Fica mais pra cá. Vamos continuando as análises das minhas partidas na Olimpíada. Vamos agora para a terceira rodada: Brasil e Armênia. Foi um match tenso, um match difícil, importante, né? Foi uma sensação legal, porque na primeira rodada a gente jogou com a Libéria, foi 4-0, jogamos com o Equador 3,5, mas na terceira a gente foi puxado. Para quem não sabe o que significa ser puxado, é quando você enfrenta um time mais forte, um time de rate médio superior ao seu. Quando a gente usa esse termo em torneio individual, puxar, puxei ou fui puxado, quando você puxa, você pega alguém de menos rating. Quando você é puxado, é alguém de mais rating que te puxa lá para cima. Por isso que a gente usa essa expressão. Então a gente estava sendo puxado pela primeira vez no torneio. Para mim, era a primeira vez jogando um match dessa importância, né? Contra uma equipe dessa força. Então era uma sensação muito nova. A Armênia, para quem não sabe, é um time que só na era moderna assim venceu duas vezes as Olimpíadas, a Olimpíada, se eu não estiver enganado, com o Aronian. E no ano passado já não, no ano passado não, na Olimpíada de 2022 em Chennai, sem o Aronian, eles já foram vice-campeões, jogando já sem o Aronian. Não tem, é engraçado porque não tem nenhum 2.700 no time, mas tem muitos caras ali de 2.650 ou bem próximo de 2.700. E o time armênio, eles são conhecidos por terem um espírito de equipe muito forte, assim, por isso que eles vão muito bem em torneios por equipe, assim, eles se ajudam, eles se apoiam e dão muita raça quando estão jogando por equipes. Em especial, esse cara que eu enfrentei na mesa 3, o Gabriel Sargisian, muita gente pode não conhecer, mas é um jogador simplesmente lendário nesses torneios por equipes. Ele é um cara que já joga há muito tempo na equipe da Armênia. Ele trabalhou durante muitos anos como segundo do Aronian. Não sei se ele ainda trabalha com o Aronian, mas ele era o cara de confiança ali das preparações do Aronian. É um cara de um estilo muito sólido, muito posicional, assim, que ganha vários finais. É conhecido por ser um defensor também muito tenaz, aqui, um cara muito raçudo na defesa. E o Fear comentou comigo lá na Olimpíada que na Olimpíada anterior a Armênia ficou em segundo justamente porque o Sargsyan brilhou na segunda metade do torneio. Ele estava jogando talvez na mesa um, pode ser, e ele ganhou até do Caruana, assim. Então, para vocês terem noção que é um cara realmente diferenciado, assim, um cara muito bom. Esse rating que vocês estão vendo, 2.646, assim, é muito rating, né? Só que pro Sargsyan é baixo. Geralmente ele tá ali por volta de 2.670, 2.680. Ele tocou 2.700 uma vez na carreira também, mas ele fica sempre por ali, 2.680, 2.670. Agora ele tá na baixa, tá só com 2.650. Então, assim, era um desafio muito grande jogar contra essa Armênia, mas por outro lado eu tava muito motivado, assim, eu nunca tinha. Eu comentei até com os caras que a sensação era igual entrar num jogo grande, assim, um jogo de Copa do Mundo, né? Um jogador de futebol que vai jogar pelo Brasil e vai enfrentar uma Argentina, uma Espanha, uma Inglaterra, um time, uma França, um time grande, né? Então eu tava bem empolgado, assim, pra esse match. E por um acaso eu fui Brancas de novo. A gente viu as duas primeiras partidas, eu joguei de Brancas, que aconteceu, né? Como eu disse, na primeira eu joguei na mesa 2. Aí na segunda o time trocou de cor, só que eu fui para 3, então eu joguei de brancas de novo. Na terceira rodada eu achei que eu ia de pretas, mas aí a gente dobrou brancas. A gente tinha jogado o match contra o Equador de brancas, e aí caímos com a mesma cor contra a Armênia, brancas na mesa um. Então nesse a gente foi com o time com os quatro maiores ratings, né? Sup na um, Fear na 2, e aí eu na 3, e eu acabei dobrando brancas. E o Diegão de pretas na 4. Então, eu joguei D4 aqui, sólido, no D4 de sempre. D5, C4, E6, cavalo F3, cavalo F6 e G3. Eu tenho jogado catalão muito regularmente e para esse tipo de partida eu achava que era uma abertura excelente, inclusive, porque era um jogador de um estilo muito sólido, mas era muito bom que eu tivesse uma posição de brancas onde eu consigo manter o controle. Né? Geralmente, eu até perguntei para os caras da equipe, né, para os caras mais experientes ali, tipo Sup, Fear, para o próprio Diamante que estava de capitão, como que é a postura num match como esses. E num match como esse, onde a gente não é favorito em nenhum tabuleiro, né? Eles tinham mais rating em todos os tabuleiros. E assim, quem tá de brancas tem que passar uma certa segurança pro time. Se puder pressionar, melhor, se tiver vantagem. Mas o ideal realmente é estar no controle. E os de pretas tendem a sofrer um pouco mais. Se conseguirem segurar, igualar ou empatar, bom também, né? Então, em vez de jogar uma abertura super pra frente, super agressiva contra um cara mais forte, eu achei que era melhor uma catalã, porque dá para você pressionar às vezes de brancas. A gente vai ver que eu tive vantagem na partida, mas com um certo controle na posição. Além disso, o meu adversário tem um estilo muito sólido e um repertório muito fechado, com poucas aberturas. Então era mais fácil de preparar, de encaixar uma preparação entrando na catalã.
bispo E7, bispo G2, roque, roque, jogou D por C4, aqui ele foi na principal, dama C2, e aqui ele faz A6, que é a continuação típica, né? A ideia é que se as brancas jogam dama por C4, ele já tem B5, dama C2 e bispo B7, ele já resolve o problema do bispo mal, para poder trocar ele pelo bispo de G2, se tiver a chance. E, bom, aqui também tem um monte de teoria, dá para jogar essa posição, sem dúvida. Mas eu fiz outro lance que é a A4, que atualmente eu diria que essa é a variante principal moderna, assim, o pessoal não deixa as pretas fazerem B5. Então ele faz bispo D7, porque como não dá para jogar B5 e bispo B7, ele ativa o bispo por C6. Dama por C4, bispo C6. Por um lado, as pretas não conseguiram jogar B5 e bispo B7, que seria um desenvolvimento um pouco mais ativo para ele. Mas por outro, então ele teve que pôr o bispo em C6, né? Mas por outro, eu também dei uma enfraquecida na casa B4 aqui, que é algo que pode ser um problema, né? Ele pode conseguir usar essa casa para as peças dele. Eu joguei bispo G5, que é a linha principal. Muitas vezes nessas posições as brancas trocam o bispo pelo cavalo e tentam jogar com o par de cavalos contra o par de bispos, que a gente vai ver que isso acontece na partida e é uma luta estratégica bem interessante. Então ele jogou cavalo BD7, cavalo C3. Branco idealmente quer lutar pelas casas centrais, né? Se for possível jogar E4, melhor ainda para ganhar mais espaço, mas não é tão fácil de fazer esse avanço. Então ele jogou H6, bispo F6, cavalo F6, e agora eu fiz A5, que não é o mais jogado, mas é um lance bem temático, assim, nessas posições, porque as brancas não deixam que as pretas façam A5, e aí eu tento dar uma fixada nos peões ali da ala da dama para pressionar eles, principalmente o de B7. Claro que aqui a gente está falando de uma luta mais estratégica, né? Então é uma coisa de longo prazo. Eu não vou atacar B7 no próximo lance, porque ele tem o bispo em C6. Mas um dia a ideia é que com o peão em A5 dá para colocar um pouco de pressão em B7. O mais jogado aqui é torre FD1. Só que assim, as pretas podem considerar agora A5. Ele pode ganhar essa casa pro bispo, né? Ou pro cavalo, às vezes. Às vezes o próprio cavalo chega aqui em B4 também. Então a ideia do A5 é não deixar que as pretas melhorem a estrutura na aula da dama e garantam ali o controle do ponto B4. Ele jogou dama D6, bem natural. Além da dama ficar de olho aqui na casa B4, ele prepara para ligar as torres, né? Para centralizar as torres. Agora sim eu fiz torre FD1, torre FD8 e E3, um lance só reforçando o centro e liberando a casa E2 para voltar a dama também, para reorganizar as peças. Agora jogou torre AB8, o Sargsyan. É um lance curioso para muita gente. O Ninzovich, no meu sistema, ele chamava esse tipo de lance misterioso da torre, né? Que é quando um lado coloca a torre na coluna antes da coluna abrir. Mas qual que é o ponto do torre de AB8? Eu vou explicar a ideia por trás do lance e depois vou explicar por que o lance é o melhor mesmo, tá? Então, assim, a ideia é que às vezes as pretas podem jogar B6 ou B5 e quando eu fizer A por B6 ele vai retomar de torre. Então ele fica com o peão fraco em A6, mas ele também cria pressão em B2. A ideia é que o contrajogo na coluna B vai compensar a fraqueza de A6. Esse é um ponto bem lógico já mostra bem o sentido da torre estar em B8. Mas a verdadeira razão para a torre de AB8 ser um lance bom é porque é a primeira opção do computador. Então se vocês ligarem a engine, vão ver que ele dá a torre AB8, que é o melhor lance para as pretas. Muitas vezes a gente só vê qual é o lance do computador e depois tenta entender a ideia, né? E aí você percebe que a ideia é essa, ter contrajogo na coluna B. Então eu joguei dama E2, a dama pode ficar um pouco exposta em C4 e ela não estava fazendo muita coisa ali, então pus ela em E2, que às vezes até serve também para apoiar o avanço do peão de E, né? Ele jogou aqui bispo F8, ele começa um reagrupamento interessante com esse lance bem temático, né? Com a ideia de romper com C5, a ideia é depois tirar o bispo de C6 e mandar C5 uma hora. E agora eu fiz H4, que é uma ideia temática nessas posições. É sempre útil o peão estar em H4 e vai ficar claro em muitas variantes. Não vou estragar, eu acho. Eu vou mostrando as análises e aí a gente vai entender por que esse peão está bem em H4. Mas é uma ideia típica. Agora, em muitos casos, como o bispo já foi para F8, ele pode querer jogar G6 e bispo G7. Ele pode querer fianquetar o outro bispo. Então a gente percebe que em algumas posições dá para fazer H5, né? Se o cavalo não estiver em F6, e aí já você cria um desconforto na ala do rei também, cria uma pressão por ali. Mas ele jogou dama E7, e aí, bom, tudo isso eu expliquei até aqui, mas na verdade estava dentro da minha preparação. Então a gente já foram feitos 17 lances. Os dois lados jogaram bem rápido, porque também o Sargsyan tinha uma partida recente nessa linha, uma partida de janeiro desse ano. Só que agora eu fiz um lance que foi uma novidade. Então, a partida que ele tinha foi E4.
Só que com D4, as pretas jogam dama B4. Agora a dama assume uma posição mais ativa, porque ela fica batendo tanto em B2 como em D4. E por conta disso, fica difícil das brancas organizarem a posição, né? De eu continuar organizando as minhas peças. Porque além de tudo, ele tem essa pressão em E4 também. Então eu fico. E a gente pode adicionar aqui A5, né? Um lance que a torre fica presa à defesa de A5. Então ele consegue fazer pressão em vários pontos da minha estrutura. E por conta disso, as pretas estão ok. Ele iguala. Não é que o preto tá melhor nem nada, o branco tá com uma posição sólida ainda. Tanto que isso aconteceu em uma partida dele contra outro GM forte e a partida acabou empatando. Mas ele empatou sem nenhum problema. Porém, eu tinha analisado essa posição mais ou menos 1 ou 2 meses atrás. Não por causa dessa partida do Sargsyan, de uma outra partida que eu tinha visto, que aconteceu em um torneio. E aí eu resolvi dar uma investigada, né? E eu vi que o computador sugeriu uma ideia muito interessante e eu resolvi desenvolver essa ideia. Então eu preparei a linha e por acaso, né, quando eu estava preparando lá na Olimpíada, eu vi que podia cair essa posição no match contra a Armênia. E essa ideia do computador é bispo F1, que é um lance muito interessante. Ele tem duas ideias principais. A primeira é ameaçar esse cavalo E5. Cavalo E5 é um lance que não dava para eu jogar direto, porque se eu faço direto cavalo E5, ele troca em G2 e já está pronto para o C5. E com isso as pretas conseguem liberar a posição e iguala tranquilamente. Então, por isso que primeiro, esse é o primeiro ponto do bispo F1. Sem o bispo em G2 dá para jogar cavalo E5. E se eu tiver tempo de jogar, por exemplo, cavalo E5 e cavalo D3, eu já controlo a casa C5. Aí ele não consegue fazer o avanço do peão de C+, e essa posição tende a ficar incômoda para as pretas, porque ele vai ficar restringido na aula da dama sem rupturas. Ele não vai ter nem a ruptura com E5 nem com C5. Agora, um ponto ainda mais sutil que aparece em outras linhas é que às vezes eu posso trocar esse bispo de diagonal. Ele pode vir para D3 aqui e ajudar a colocar pressão lá no rei preto, né? Na diagonal B1 H7. Então, bom, eu joguei esse bispo F1, ele já começou a pensar um pouco. E aqui ele fez um lance que eu tinha analisado também, que para mim era o mais natural. Bispo E8, preparando o C5. Eu vou só dizer que o computador ele acha bispo D7 mais preciso. E eu posso explicar depois até porque o bispo D7 é mais preciso. Mas quando eu analisei essa posição, eu achei bispo D7 muito antinatural. Assim, é uma jogada que não faz sentido, porque ele fica no caminho da torre, né? E o bispo nem tá mais ativo aqui do que em E8. Então, assim, para fazer um lance como bispo D7, o jogador precisa ter preparado a posição também. Ele precisa saber que é bispo D7 o certo. Mas bispo E8 eu também analisei, porque eu achei que era bem natural. Só que agora, com o bispo em E8, dá para jogar E4 em condições muito melhores. Esse avanço ele chega bem melhor já. E o detalhe é que, como eu mostrei na partida que eu tinha visto, né, do Sargsyan recente, quando E4, ele jogou dama B4. Só que nessa posição, depois de bispo F1, bispo E8 e E4, agora, dama B4 pode ser jogado. É uma possibilidade. Só que tem uma diferença. Como bispo em E8, eu posso jogar D5, que é um lance que ameaça. Primeiro, ameaça debilitar a estrutura dele com D por E6, ele vai ficar com o peão fraco ali. E segundo, eu preparo a torre D4. E às vezes eu posso até passar essa torre para a ala do rei. Depois de um E5, por exemplo. E a dama dele, inclusive, começa a ficar mal colocada em algumas posições. Tanto que, se eu não me engano, aqui o computador manda jogar bispo D7. Ele fala que esse é o lance certo. E é por isso até que o bispo tinha que ficar em D7 já, para não ficar levando esses temas. Mas, como eu disse, é algo muito difícil de imaginar no tabuleiro, né? A não ser que você já conheça a posição. Um outro detalhe muito importante é que o C5, que é a ruptura que ele quer fazer aqui para liberar os bispos, né, para abrir o jogo, ela é muito bem respondida agora porque, de novo, ele tem o problema do bispo estar em E8 e não estar em C6. Eu jogo D5, e quando E por D5, não faço E por D5, eu jogo E5, atacando o cavalo para poder tomar de cavalo em D5. E dessa vez a posição abre de um jeito muito favorável para as brancas. Parece que abrir o jogo é sempre bom para o par de bispos, só que nesse caso não dá certo porque o preto está mal coordenado. Por exemplo, cavalo G4, não dá para jogar D4 aqui, porque eu tomo em F6 atacando a dama, e quando dama por E2 eu tomo de cavalo, fico com peça a mais. Então cavalo G4, mas aí cavalo por D5. Dama E6, cavalo D, cavalo C7. Dama F5, cavalo por E8, torre D1, torre D1. Simplifica um pouco, né? Mas depois de torre 8 tem bispo H3 e ele começa a ter problemas com esse cavalo. Tem que jogar H5. E agora vem torre D5, que é outra jogada muito forte, criando uma ameaça já como cavalo G5, que ele começa a ter uns problemas sérios aqui em G4. Então essa linha eu lembro que eu tinha analisado, e ela é boa para as brancas.
Outra jogada que ele pode tentar é o B5. Né? Como eu disse, a ideia é criar contra-jogo na coluna B. Não adianta jogar A por B6 aqui, torre por B6 e torre A6. Parece que ganha um peão, mas as pretas têm um bom recurso que é bispo B5. Obstruindo ali a dama, cortando a comunicação entre a dama e a torre, né? E aí eu vou ter que sacrificar a qualidade. Mas eu posso jogar, depois de B5, E5. E aí, quando o cavalo D5, dá até para escolher como jogar de brancas. Eu posso jogar ou de um jeito posicional, cavalo E4, depois torre de DC1 e começar a usar a casa C5 e a pressão na casa C6. Ou posso jogar cavalo por D5, torre D5 e dama E4. Como eu tinha dito, tem sempre essa ideia de passar o bispo por D3. Depois que joga E5 e o cavalo sai de F6, ou quando o cavalo sai por qualquer razão de F6, já dá para começar a considerar ideias de ataque na diagonal. E quando ele jogar G6 para fechar, eu vou ter H5 sempre, aí a gente consegue entender a utilidade do peão estar em H4. Né? Mas esse foi um momento bem legal, porque ele pensou por bastante tempo. Eu acho que ele pensou por uns 20 minutos. Com certeza ele avaliou essas possibilidades, C5, dama B4, mas eu acho que ele sentiu que era muito perigoso, e principalmente ele percebeu que eu entrei nisso com a posição estudada, assim, que era algo que eu tinha preparado. Então, o Sarguissian tomou uma decisão muito inteligente aqui, que foi só fazer um lance sólido e esperar para ver o que eu ia jogar. Então, ele jogou torre de BC8, que era um lance que não estava na minha preparação, esse eu não tinha analisado. Né? Não dá para analisar tudo também, você analisa os que você acha que são mais naturais. Mas eu sabia que a minha posição tinha que ser boa, porque eu analisei as principais respostas para ele. No fim, torre de BC8 é um lance jogável, tá? É uma jogada como outra qualquer, assim, é possível. E aqui depois foi a minha vez de pensar bastante, e eu decidi jogar D5. Eu achei que o melhor jeito de tentar jogar por vantagem nessa posição ainda era explorar o fato do bispo dele não estar em C6, né, e aproveitar para avançar o peão de D. O computador sugere torre AB1, que é um lance interessante, porque eu ameaço B4. Se eu tiver tempo de jogar B4, eu já vou estabelecer uma vantagem aí, porque ele não consegue romper com C5 nunca mais. O que tem de chato aqui é levar esse dama B4, e aí teria que ver com calma essa posição. Porque a ideia da máquina agora não é tão simples, é D5, sacrifica o peão de A5 e joga bispo H3, joga pela pressão em E6. E isso dá uma compensação boa pelo peão, dá uma compensação legal. Mas é o tipo de ideia que também eu teria que ter visto antes, assim, pra achar na partida é muito difícil. Mas bom, D5 também é uma linha bem interessante. E aí ele jogou E5, que é uma reação que eu não considerei muito bem na partida, mas é a melhor resposta. Ele ainda não pode tomar em D5 por causa do E5, que funciona muito bem aqui também, né? Eu consigo jogar depois cavalo por D5, dama E4, bispo D3 ou bispo C4, e vou desenvolvendo a pressão. Ele poderia jogar bispo D7, voltar ao bispo agora, né? Mas aqui eu senti também que a minha posição era favorável, depois de D por E6, bispo E6, E5 e cavalo G5, cavalo D4. Eu tenho algumas ideias parecidas com uma posição que a gente viu, com o bispo H3, tô pressionando o bispo G6, o cavalo também não parece estar muito legal em G4, né? Ele às vezes está levando F3. Então essa posição eu também achava que era promissora para as brancas. Por isso que ele jogou E5, mantendo a posição fechada. Agora é interessante perceber que a estrutura muda um pouco, né? Essa estrutura ela fica bem diferente, porque o centro ficou fixado, com os peões em E5 aqui, e E4 e D5. Nessas horas, quando a estrutura fecha, o jogo fica um pouco mais de manobras, mas é importante você encontrar as manobras certas e na hora certa. Por exemplo, ele acabou de jogar E5. Qual é a próxima ideia das pretas aqui? Ele está numa posição restringida, né? Nessa estrutura, as peças dele estão mais passivas. Então ele vai procurar uma forma de tentar melhorar essas peças. A primeira peça que ele quer melhorar aqui é esse bispo. Ele quer jogar bispo D7 e bispo G4, porque essa casa é bem atrativa para o bispo. Então eu evito isso, né? Primeiro eu jogo bispo H3. E aqui ele me surpreendeu, porque ele pensou um tempo também e jogou torre B8, que é uma jogada boa, é a melhor. Mas eu tava esperando bispo D7. Eu achava que ele ia jogar bispo D7, porque como a posição das pretas é mais apertada, faz sentido ele buscar trocas, né? Ele tentar aliviar a posição através das trocas. Só que isso seria um erro posicional. Depois de bispo D7, digamos torre por D7, cavalo D2, é muito fácil de seguir melhorando a posição das brancas, né? Eu vou passar o cavalo para C4, põe o rei em G2 ali em segurança, e ele fica com o bispo mal e eu ainda tenho a pressão em E5. Então essa posição ela continua sendo bem chata de jogar de pretas, e eu achei um pouco impressionante dele ter percebido isso, assim, que apesar do bispo não tá legal em E8, ele precisa daquele bispo, ele precisa dele para segurar algumas casas, principalmente a casa F5 às vezes.
Porque é um impulso grande, né? Trocar peças, assim, pra aliviar. Mas ele percebeu que não, preciso manter esse bispo aqui, mesmo que o dele fique chato em H3. Então ele jogou torre B8. Depois de melhorar o bispo, o próximo passo é melhorar o cavalo de F3, que agora não tá fazendo muita coisa, então eu joguei cavalo D2. Ele fica muito bem em C4, né? Ele continua pressionando D5, mas ao mesmo tempo também fica de olho nas rupturas na ala da dama das pretas. Então ele aproveitou agora essa chance para jogar C6 e tentar, né, ganhar um ar ali para as peças. Aí eu joguei cavalo C4. Agora cria uma ameaça ganhadora, que é D6 prendendo a dama, né, simplesmente. Ele fez dama C7 para organizar as peças. Então, ainda está um pouco apertado para o preto, mas ele vai tentar tirar as peças aos poucos, né? Ele vai tentar pôr o bispo em C5 ou B4, por exemplo. Era mais forte dama C5, era um lance que tinha mais chance de resolver os problemas das pretas, mas é bem mais concreto porque ele está entregando o peão de E5 aqui, mas no cálculo funciona. Então aqui, essa era uma posição bem importante para mim, mas eu acabei não jogando da melhor forma. Eu fiquei muito vidrado, muito atraído pela ideia de avançar esse peão passado, de querer jogar D6 de qualquer jeito, mas eu não tenho as condições para fazer isso agora, né? Porque ele está controlando a casa D6. Só como eu estava muito focado nessa ideia, eu joguei dama D3, ainda querendo insistir na ideia de jogar D6. Mas isso não é bom, assim, é uma imprecisão que poderia ter permitido ele resolver os problemas dele muito facilmente. Era melhor ter feito torre AC1, assim. Era um lance natural e bom, trazendo a última peça, deixando a torre na cara da dama. Isso passaria a bola para ele também, né? Agora ele que tem que dar um lance aí, a posição dele nunca é tão fácil. Um detalhe importante é que se ele jogar bispo B4, parece que essa é a resposta boa contra a torre C1, né? Ameaçar ganhar o peão de A5, só que ele não tá ameaçando tomar o peão. Esse que é um ponto importante. Porque se eu jogar, por exemplo, B3 e ele fizer bispo A5, D6. Esse desvio do bispo faz ele ter que dar a torre depois, né? Então ele teria que jogar bispo C5, mas aí eu posso seguir aumentando a pressão com o cavalo A4, que já é um lance que eu teria que calcular bem. Porque já tem um ponto tático, né? Se joga C por D5, cavalo B6, cavalo de C, B6, e agora a torre e o cavalo estão fazendo muita pressão no bispo, né? Bispo A4, cavalo por A4, as brancas ganham uma peça. Esse seria um detalhe tático importante. E se ele joga bispo D4, D6, ele vai ter que sacrificar a qualidade. Então ele tem que pôr esse bispo em B4 e aí cavalo de A, B6. E na prática, essa posição ela já é bem incômoda para as pretas, assim, já é uma posição chata. Se vocês ligarem, o computador ele vai dar tipo, vantagem pequena para as brancas, mas no tabuleiro é uma posição muito chata de fazer lance porque as peças dele estão todas meio presas. Mas eu acabei sendo um pouco apressado aqui, né? Ansioso demais, assim, para avançar o peão. E isso permite que as pretas joguem de um jeito bem ativo. Só que ele não viu a melhor forma ainda de resolver os problemas. Ele jogou C por D5, E por D5. E essa aqui, quem quiser usar de exercício, até é uma posição legal para pausar, assim, para pensar como você poderia jogar de pretas, mas ele tem uma continuação muito forte mesmo. No fim, ele jogou no estilo dele. Como eu disse, é um jogador muito sólido, Sargsyan, é um cara que se defende muito bem, mas ele confia muito em defesas passivas, assim, né? Uma defesa de longo prazo, de paciência. Então aqui ele jogou bispo B5, forçando a troca em B5, né? Trocando o bispo de casas brancas. Mas ele tinha um recurso muito bom que era E4. Ele comentou isso comigo depois da partida. É um cara super bem simpático, a gente ficou analisando depois da partida um tempo. E aí ele falou, nossa, agora que eu tô pensando, por que eu não joguei E4 naquela posição? Esse E4 é um lance muito bom, porque ele muda muito o caráter da posição já, ele abre bem as casas pretas. Então, por exemplo, eu nem posso tomar em E4, porque aí cavalo por D5. Eu tenho que tirar essa dama, quando dama E2, bispo B5, e ele já começa a pegar a iniciativa. Essas posições elas são assim, quando os bispos começam a entrar no jogo, vai ficando muito chato já para as brancas, e aqui ele já tá começando a ativar mesmo. Então eu teria que jogar dama E2, humilde, mas agora ele faz bispo C5, ameaça a dama por G3 por causa da cravada. Joga o rei G2 e ele pode reposicionar a dama E7. Olha como as pretas conseguiram organizar bem as peças, né? O bispo estava passivo em F8, ele pulou para C5 e agora a dama volta para E7. E ele tem uma posição totalmente jogável. Ele ainda tem as ideias com o bispo B5 a qualquer momento. Mas essa posição ela já é tranquila para as pretas já. Só que para minha sorte ele fez bispo B5. E aí foi cavalo por B5, A por B5, cavalo E3. Meu cavalo tá bem em E3 defendendo o peão e eu tô atacando aqui B5, né? Ele jogou dama C5. E agora eu encontrei uma jogada muito boa posicional, que foi bispo F1. Ameaça tomar o peão em B5, mas o ponto não é nem esse. Ele joga B4, só que isso dá a casa C4 para as minhas peças.
E assim, aqui foi outro momento onde eu tinha uma vantagem, né? Agora, aqui entra um ponto que eu acho importante, que eu percebi nessas partidas, principalmente contra esses caras de 2600, né? Eu tava jogando muito firme, eu acho, bem confiante nas minhas partidas, nas minhas posições e tal, encaixando muita abertura. Mas acho que faltou um pouco mais de confiança de um modo geral nas minhas posições. Porque aqui, por exemplo, eu não sentia que eu tava jogando por muita vantagem. Eu achei que eu podia estar um pouquinho melhor. Mas não uma vantagem que você realmente sente confiança, assim, pra jogar pra ganhar. Só que na realidade a posição ela é bem boa para as brancas. E eu tinha duas formas de jogar por vantagem. Uma delas eu considerei, que era a dama F5. Porque é uma ideia bem interessante da F5 para começar a ameaçar aquelas ideias com bispo D3, tentar criar um ataque na ala do rei. Se ele joga cavalo por D5, aí tem uma ideia bem legal que é cavalo por D5, torre D5, e agora eu posso fazer H5 primeiro. Porque ele não tem como evitar bispo D3. De novo, esse peão chega em H5 e restringe muito bem a ala do rei das pretas, e aí ele vai ter problemas com o rei. Eu vou jogar bispo D3 no próximo e dama H7. Então dava para fazer isso, só que eu não entrei nessa posição porque eu fiquei com um pouco de medo de E4. Eu achei esse E4 um lance chato. Né? Ele meio que prende a minha dama ali, ela pode ficar fora de jogo. Então eu fiquei com um pouco de medo da minha dama não voltar. Ou ela ter que ir para uma casa muito ruim como H3, assim, e eu perder totalmente a coordenação das peças. Mas essa posição também é jogável. G4 foi uma ideia que eu considerei. Eu sabia que tinha esse tipo de lance aqui para jogar G5 e incomodar o cavalo e talvez ganhar o peão de E4. Só que nessa posição ainda não dá certo por causa de dama C8. Ele chega bem na hora com esse dama C8 e troca as damas. Então dá para melhorar a ideia das brancas jogando torre A1 primeiro. Quando dama por A5, né, sacrifica o peão e agora sim G4. Aí essa posição ela já fica bem mais complicada. Então as pretas não vão conseguir manter a estabilidade assim do jeito que ele gostaria. Ele vai ter que jogar algo como bispo D6, G5, toma, cavalo H5, dama por E4. E é uma posição que agora ela já está bem mais aguda, bem complexa, assim, mas com chances para os dois lados. Dá para jogar. Só que tem aquele negócio que dá para jogar pelos três resultados aqui, né? Dá para perder também de brancas. Porque eu também tô abrindo a posição e isso pode ser perigoso para mim também. Mas eu ainda tenho o peão passado, eu ainda tenho as ideias do bispo D3, então eu acho que ainda tá um pouco mais fácil jogar de brancas. Mas eu nem precisava entrar nessa complicação. Eu poderia jogar um lance bem mais fino, só que esse eu não percebi que era tão bom assim, eu não sentia a força do lance, que era bispo G2. Volta o bispo para G2, evita o E4 simplesmente, reforça de novo o peão de D5, e o que muda em relação à posição anterior é que eu tenho a casa C4 agora. Isso não parece fazer muita diferença, mas é muito importante. Por exemplo, se torre A8, cavalo C4. E aí o cavalo fica muito bem, pressionando E5 e reforçando e defendendo o peão de A5. Se G6, mesma coisa, cavalo C4. Só que essa manobra só é possível por quê? Como dá pra ver aqui, porque o peão de D5 está super protegido pelo bispo, senão ele ia tomar em D5. Então ele joga a torre de BC8 para não deixar o cavalo ir para C4. Só que agora sim, dama F5 vem com muito mais força. O ponto D5 está super seguro, eu já estou atacando D5 aqui para começar, né? E já tem essas ideias com G4 e G5. Então acho que faltou meio que isso, assim, ter um pouco de confiança de que eu estava jogando para ganhar, para focar, porque tem esse momento na partida, né, que você precisa sentir assim que não, aqui é a hora de eu dar um gás, assim, de eu dar uma raça, porque eu tenho uma vantagem, eu preciso achar o jeito certo de jogar por essa vantagem. Mas eu ainda estava sem muita certeza de que minha posição era tão boa, a verdade é essa. Porque eu joguei dama B3. Dama B3 é um lance que não coloca problemas para ele, assim, na verdade. Né? Eu tô só reorganizando as minhas peças. Ele fez torre BC8, que eu acho um lance bom para não deixar eu pôr uma torre em C1. E aí eu joguei A6. B por A6, torre por A6. Posição ainda parecia um pouquinho mais agradável para mim, mas agora já menos, né? Ele jogou cavalo E4, que ele tá agora buscando trazer esse cavalo para D6 para fazer um bloqueio, mas era mais simples até torre D6. O cavalo E4, a verdade é que eu posso jogar por vantagem de novo. Então eu joguei bispo G2. Mas depois da partida ele me sugeriu o bispo C4, com uma ideia bem interessante que é... Tô ameaçando D6 aqui, né? E se ele joga cavalo D6, aí tem uma resposta bem legal que é essa, torre C6. Usando esse posto avançado. Se torre por C6, DC6, e ele tem problemas com as duas cravadas, na coluna D e o ponto F7 ele caindo, né? Então ele tira a dama, mas aí bispo E2, e agora eu consigo ter um pouco de pressão, porque eu volto esse bispo para F3, e sempre tem uma torre ali em C6 que se ele toma me dá um peão passado, né? Então isso com certeza é um pouquinho mais cômodo para as brancas.
mas joguei bispo G2, porque a minha ideia era o quê? Se cavalo D6, torre C6. E depois eu ponho a dama em C2. Então aqui eu consigo apertar um pouquinho mais, né? Eu pelo menos vou ter um pouco de pressão e ele nunca pode trocar em C6 porque vai me dar um peão passado. Por isso que ele não deixou, ele joga dama B5, que foi um bom lance. Ganha um tempo em cima da torre. Aí a gente repetiu uma vez, bispo F1, dama C5. Se dama D7, aqui eu tenho torre C6, esse recurso sempre é possível, né? E agora dá certo por causa da pressão na coluna D ali, ele não pode tomar tudo em C6 que vai cair a torre em D8, então ele jogou dama C5. E agora repetiu, né? Bom, uma forma que eu tinha de tentar melhorar a minha posição era bispo H3, era ganhar um tempo em cima da torre, porque ele tem que deixar a torre na coluna C, para não me dar a casa C6. Quando torre C7, agora jogar dama D3, cavalo D6, bispo G2, seguido de torre C6. As pretas ainda têm uma posição bem sólida aqui, eu não acho que objetivamente eu tô melhor nem nada, mas era uma tentativa interessante, assim, era uma ideia que poderia pelo menos incomodar ele um pouco. Mas aí acabou repetindo, e ainda nesse momento a gente já estava quase chegando no 40, né? Chegando no 40 ia ganhar mais tempo. Eu vi uma última tentativa que talvez eu deveria ter entrado até, né? Porque eu calculei antes, eu sabia que bispo F1 no próximo já ia repetir de novo. Eu acabei jogando bispo F1 e aí dama C5 empatou. Mas a última tentativa que eu vi para tentar jogar para ganhar aqui era torre C6 direto. Porque eu sabia que se eu conseguisse dar uma estabilizada na posição, eu ia ter um pouquinho de vantagem com a torre em C6 e chegando no 40 eu poderia pensar melhor num plano, né? A gente ia ganhar 30 minutos cada um e aí eu teria alguma chance de jogar por vantagem. Mas eu calculei o seguinte, torre por C6, DC6, torre por D1, dama por D1. Se eu tomo de cavalo, ele toma o peão, dama por C6, e quando dama E3 ele tem dama C2, né? Ele sai da cravada atacando o cavalo. Então dama por D1, e agora joga dama por C6. Aí eu vi essa posição, né? Tem uma cravada aqui, mas eu não vi um jeito de explorar essa cravada, porque não tem casas tão boas para minha dama. Por exemplo, se dama D3 ou dama F3, dama C1. Ele dá um cheque e depois tira o cavalo. A casa que eu tenho para dama para colocar a pressão e não levar nenhum cheque é dama B1. Mas aí eu vi que ele tinha cavalo D2, bispo toma C6, cavalo por B1. E aqui tem uma ideia que dá para tentar, né? Eu continuei calculando e vi cavalo C4. Porque esse cavalo fica preso em B1. Então eu ameaço jogar bispo E4 no próximo e prender o cavalo. Mas aí eu vi o recurso cavalo A3 para ele. Eu vi essa posição prendendo o cavalo, só que eu vi cavalo A3. Quando B por A3, B por A3, pensei que esse peão era suficiente para ele recuperar a peça. Por exemplo, cavalo D2, A2, cavalo B3, bispo B4. E ele joga bispo C3 e eu vou ter que devolver a peça para eliminar o peão. Vai ficar um final de bispo de cores opostas, que é empate, né? Mas então não tem chance nenhuma de ganhar. Mas eu não percebi que tinha cavalo E3, que eu podia fazer esse outro caminho, porque aí eu consigo jogar cavalo C2 e bispo D5, que aí sim eu seguro o peão rapidamente. Né? Por exemplo, se A2, cavalo C2, ele não tem tempo de pôr o bispo em C3, bispo B4, bispo D5 e já ganha o peão. Só que ele não precisa, ele joga bispo C5, bispo D5, e mesmo que bispo toma F por E3 e G6, é um final empatado. Por incrível que pareça, né? Tá, é uma peça por dois peões, assim, então esse peão ele é muito forte, porque ele nem precisa avançar, ele só usa o peão para deixar meu bispo e o rei controlados. Então é um final que, colocando no computador assim, ele dá igualdade, né? Ele fala que tá empatado. E deve estar empatado mesmo, porque ele vai acabar fazendo um outro peão passado na ala do rei, eu acho. Agora, além de cavalo C4, eu poderia ter feito de outro jeito essa ideia, com cavalo F1. Né? O cavalo voltando eu não vi, eu só vi cavalo C4. Porque a diferença é que agora o cavalo não fica atrapalhando o bispo ali em C4, né? Pra jogar bispo D5. E eu ameaço de novo o bispo E4. Então ele vai ter que jogar cavalo A3 do mesmo jeito, tipo G6, bispo E4, cavalo A3. Toma, toma. Bispo D5. Mas mesmo esse final, depois de rei G7, F3, bispo C5, rei G2 e F5, algo assim, provavelmente é empate também. Porque esse peão mantém as peças brancas ocupadas, né? Eu não consigo progredir facilmente por causa do peão passado ali. E qualquer lance de peão que eu faço já simplifica um pouco mais, então aumenta muito a chance dele empatar. Tanto que eu coloquei essa posição na máquina, né? O computador dá sempre 0-0 para tudo. Mas é um final que teria chances práticas, assim. E o mais importante é que as brancas não têm risco. Então eu poderia ter entrado nessa posição sim. Só que na hora eu não senti muita confiança. E também não vi aqui o, no caso do cavalo C, eu vi só o cavalo C4, né? Não vi o cavalo F1. Então acabou repetindo. É... Ah, e mesmo na linha do cavalo C4, eu não vi que depois eu tinha cavalo E3 também.
Não creio que isso teria ganho a partida, pra falar a verdade, mas era um jeito de seguir lutando, assim, de seguir tentando. Além disso, depois ele me falou de um outro lance que na prática seria muito chato pra ele, que é H5. A gente ficou analisando um pouco a cega dessa posição e ele falou, putz, e H5? Porque tira a casa G6, né? Aqui ele tá querendo se livrar da cravada com dama G6. Só que H5 tira essa casa e aí ele não tem uma casa boa pra dama. Ele só tem um jeito de manter o controle, que é B3. Esse lance a gente viu para jogar dama A4. Se eu tomar em B3, aí dama C1, né? Ele consegue organizar a posição. Só que agora tem uma jogada difícil. Essa eu não sei se eu ia achar. Dama A1. Evita o dama A4. E agora parece que o único lance para ele não perder, assim, é F5. Ele tem que jogar um lance desses e segue lutando. E aí, bom, com as análises do computador ele dá igualdade, mas enfim, o jogo ia continuar, né? Mas bom, no fim das contas não aconteceu nada disso, porque, como eu disse, eu não achei que ia ter vantagem com torre C6, joguei bispo F1 e a partida acabou repetindo. Também nessa hora, o Fieri e o Diego do meu lado já estavam perdidos, né? Assim, tava claro que eles iam perder. E a partida do Sup empatou, então já ia ficar 2,5-6, mesmo ganhando ia 2,5-1,5, não ia salvar o match, né? E aí eu achei que talvez valia mais, era melhor não não arriscar, garantir o empate, do que talvez arriscar e acabar não ganhando, não ganhando ou talvez perdendo, né? Apesar que parecia que a posição não tinha risco nenhum. Mas enfim, eu poderia ter tentado um pouco sim, com certeza, mas isso não ia mudar o match. Mas bom, foi uma partida interessante, com vários momentos legais. Eu fiquei analisando um tempo depois com o Sargiciano também. Foi bem legal enfrentar um cara dessa força, né? Um jogador, como eu disse, com um histórico muito premiado em Olimpíadas, né? Um cara muito experiente, muito carimbado mesmo, assim, que já jogou na equipe junto com a Ionian, com outros caras muito bons, já ganhou a Olimpíada. E eu acho que eu consegui fazer um jogo bom, né? Consegui pressionar um pouco e sair bem da abertura, então foi uma experiência legal. Eu tava bem empolgado para essa partida e acho que eu consegui fazer uma luta legal contra um adversário bem forte. Então fiquei feliz, apesar de pelo match eu ter ficado triste, né? Que a gente acabou perdendo 3-1 ali. Mas é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se você curtiu a análise aí, não deixa de comentar alguma coisa. Pode curtir o vídeo também, se inscrever, compartilhar, porque ajuda bastante na divulgação. E continuamos vendo aí as partidas da Olimpíada. Então, valeu e até a próxima.